Essa planilha resolve uma dúvida que muita gente tem, até uma necessidade, que é o cálculo do payback, seja ele simples ou seja ele descontado. É uma planilha que vai fazer esse cálculo de forma rápida e simples e também precisa, e que, caso você se interesse, está disponível para aquisição no link que está aqui na descrição do vídeo. Essa planilha é bastante simples e direto ao ponto, e ela não é exagerada do ponto de vista de você ter que montar todo um fluxo de caixa, desde a receita até o lucro, chegar no fluxo de caixa livre e a partir daí montar o payback, fazer o cálculo do payback. Nós partimos aqui de um input simples que se limita num limite longo de até 60 períodos para o fluxo de caixa livre. Então eu parto da premissa que você já teve a análise do seu DRE, já chegou no fluxo de caixa livre e já tem o valor para cada um dos períodos, de 0 até 60. Eu tenho que levar o período para mês, para ano? Não importa. O que importa aqui é que você vai colocar os dados do período 0 até o 60, de preferência inserir apenas os dados que têm informação de fato, e aí a planilha já vai fazer o cálculo do payback para você. A diferença é que, se a informação aqui do período for em meses, o seu payback está aparecendo ali, vai ser em meses. Se for por acaso em anos, o payback que você está vendo ali vai ser em anos. Então é por isso que você precisa colocar esses dados de acordo com o que tem aqui. Nós temos que inserir, além do input de dados do fluxo de caixa livre, a taxa mínima de atratividade, que eu vou colocar aqui nesse caso como 11,8%, só a título de exemplo. O que é essa taxa mínima de atratividade? Se eu colocar 11,8%. Essa taxa mínima de atratividade é o mínimo que o investidor quer receber, por isso que é a taxa que vai descontar todo o seu fluxo e, com isso, ajudar a calcular o payback. Então você insere a taxa mínima de atratividade, insere o fluxo de caixa livre, nesse caso aqui eu vou colocar um fluxo de, por exemplo, 0 no ano 0, depois no ano 1 tem um prejuizinho, depois no ano 2, 3, 4 e 5, são os valores que estão aqui. E aí com isso a planilha já vai fazer todos esses cálculos que você está vendo. A planilha vai fazer o cálculo para você do payback simples, acumulando todos esses números de fluxo de caixa livre que você trouxe, e o payback descontado, que também vai fazer uma análise acumulada, só que é uma análise descontando todo o período. É por isso que o payback descontado não vai bater com o valor do payback simples. A partir dessas informações que você insere aqui, desses fluxos que você está colocando, a planilha já faz o cálculo automaticamente. Então, nesse caso, nós temos o payback simples de 2,538. Você percebe que o valor nesse gráfico bem interessante que está aqui de payback simples, ele de fato dá retorno acumulado entre o ano 2 e 3, e aí você precisa de alguma forma chegar no valor exato, e esse valor exato é 2,538, e nós temos o valor do payback descontado, que, existindo uma taxa maior que zero, vai ser sempre mais alongado do que o payback simples, porque você está descontando os valores do fluxo de caixa, e aí é claro que esse fluxo de caixa acumulado vai ter o seu retorno um pouquinho depois do caso do payback simples. Nesse caso aqui, o payback descontado está apontando para um valor de 2,78, nesse caso partindo da premissa que são anos aqui, anos. Então nós temos o valor acumulado do fluxo, conforme você vê aqui embaixo, entre 2 e 3 anos, nós temos um menos 60 e alguma coisa, menos 60,48 aqui no ano 2, nós temos 17,05 no ano 3, então isso está puxando um pouco mais ali para o ano 3 do que para o ano 2, por isso que nós temos o payback descontado de 2,78 aqui. Então essa planilha permite que você veja o valor do payback, permite que você veja o fluxo de caixa livre acumulado e também descontado, e permite que você veja esse gráfico bem bonito, intuitivo, sobre o negócio. Nós podemos mudar, por exemplo, colocar aqui um fluxo de caixa de um investimento de, por exemplo, menos 150 mil no tempo zero, depois no primeiro ano nós vamos supor que ainda não teve ganho, vou colocar menos 60, depois um ganho tímido de 12, depois um ganho de 38, depois um ganho de 78, depois um ganho de 95, depois um ganho de 125, depois um ganho de 148. Então são os dados que eu coloquei aqui e nós já temos retorno. O que você nota nesse ponto? Você nota aqui uma coisa muito interessante. A planilha altera o gráfico para caber exatamente o seu último fluxo. Então não fica aquele gráfico feio,
para que você insere, por exemplo, só 4 dados e vai ter 60 dados aqui, o seu gráfico fica espremidinho no canto. Isso não existe. Então, conforme eu for inserindo os dados, ele vai atualizando. Conforme eu for inserindo os dados também, já há o cálculo rápido e automático do payback simples, payback descontado. E mais uma vez converso com aquilo que a gente vê, né? No payback simples está muito próximo do quinto ano, porque deu positivo aqui no quinto. E no payback descontado está muito próximo aqui do sexto ano, conforme você pode ver, né? Dá positivo, pouquinho positivo no 6, então significa que ele está ali próximo do 6. Se eu mudar minha taxa mínima de atratividade, por exemplo, para 20%, vai alongar um pouco mais meu payback. Eu chego no ano 7, que é o ano do último fluxo, praticamente virando o jogo ali. O meu payback descontado vai para 6,943, que é também um pouco mais óbvio ser maior do que o payback simples, porque eu tenho uma taxa mínima de atratividade bem forte aqui nesse caso e a planilha vai levar em conta isso. Então, como eu te disse, é uma planilha que te permite, de forma simples e rápida, inserir a taxa mínima de atratividade. Você insere também o seu fluxo de caixa livre. Existe um cálculo do payback aqui no Excel que não é trivial, não é uma fórmula que você vai usar e está pronto. Então, essa planilha faz toda essa análise de quando o negócio vai de fato ter o seu payback simples ou descontado acontecendo e vai trazer o dado para você de forma muito rápida. Por isso que é uma planilha que tem bastante valor caso você precise ter esse tipo de solução para essa dor que você pode ter. Então, caso você tenha se interessado por esse material bastante rico, interessante e inteligente, ele está disponível para aquisição no link que se encontra aqui na descrição do vídeo. Nós nos vemos por aí e até mais.